paz, amadas. Boa noite. Aqui é a Sônia, para quem não me conhece, eu sou líder de mulheres da Iequesanga da Toca e como profissão eu atuo como psicóloga. E como a gente havia falado, a partir dessa quarta-feira, nós iremos falar sobre alguns temas importantes para a gente aprender, para a gente se edificar mais, amém? Então eu queria convidar você já para estar orando junto comigo e que esse vídeo seja realmente para aprendizado, amém? Aleluia, Pai. Paizinho amado, nós entregamos, Senhor, esse vídeo, Senhor, nas Tuas mãos, que Tu venha, Senhor, estar na direção, que Tu venha, Senhor, fazer com que toda a Tua vontade seja feita, Senhor, na vida de cada mulher, Pai, que escutar esse vídeo, e que a gente possa colocar em prática, Pai, tudo aquilo que Tu tem nos ensinado, Pai. Tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, então, é o nosso primeiro vídeo, e eu queria convidar você para falar sobre o tema, então, de identidade. Se eu fizesse essa pergunta para vocês, pudesse responder agora, responda a si mesmo. Quem é você? Se responda essa questão. Quem sou eu? Qual a minha identidade? Porque o que eu tenho visto aqui no consultório, na prática clínica, mas também na igreja de mulheres me procurando, é que nós não sabemos quem nós somos. Essa é uma pergunta que parece tão fácil, mas quando a gente vai responder, ela se torna um pouquinho difícil. E eu queria convidar você a se responder isso. Quem eu sou? E qual a minha identidade? Porque para nós entendermos e qualquer coisa do reino, nós precisamos entender qual a nossa identidade. E para nós entendermos a nossa identidade, nós precisamos entender, como mulheres cristãs, qual a nossa identidade em Cristo. Sem sabermos qual a nossa identidade em Cristo, muito difícil nós conseguirmos entender quem nós somos. Então eu vou falar para você nessa noite algumas dicas do que não é identidade, porque eu ouço algumas pessoas se definirem dessa forma e eu vou falar para vocês o que não é identidade. E depois algumas questões, algumas tarefinhas que vocês puderem anotar depois para colocar em prática, para a gente entender a nossa identidade e assumir verdadeiramente ela. Amém? Vamos lá então. A nossa identidade em Cristo, começa a nós entendermos quem de fato nós somos nele. E a frase, eu sou filha amada do Pai, isso faz toda a diferença. E eu queria que você pudesse repetir essa frase por alguns instantes. Eu sou filha amada de Deus. O que o seu cérebro reflete, o que ele reage quando fala isso? Eu sou filha amada de Deus. O que nós temos visto é que mulheres, numa grande maioria, elas estão com dificuldade de ter amor próprio, de assumir a sua verdadeira identidade. E aí não reconhece realmente o amor de Deus. Mas para nós termos amor próprio, para nós assumirmos a nossa identidade, começa por nós aceitarmos quem nós somos em Deus, e nós somos filhas. E aceitar esse amor de Deus para algumas mulheres está sendo difícil. E enquanto nós não aceitarmos este amor, fica muito difícil nós termos amor próprio, fica muito difícil nós ganharmos pessoas para Jesus, porque como que nós vamos levar o amor de Jesus para as pessoas? E isso é muito sério. Então eu queria compartilhar com você nesta noite, de que nós precisamos identificar e tirar algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, o que não é identidade. A nossa identidade não está nas coisas que nós possuímos. Não está nos sapatos, não está nas bolsas, nas roupas, na casa, no carro, não está em nada disso. Nós não podemos nos definir assim. Eu sou fulano de tal que tem tantos sapatos, ou eu moro em tal casa. Não funciona assim. Isso não é a nossa identidade. A nossa identidade também não é aquilo que nós fizemos
Eu não posso me definir só, eu sou a Sônia psicóloga. Isso é o que eu faço e é para a honra e glória do Senhor, mas não me define. Então a nossa identidade também não é o que nós fizemos. A nossa identidade não está nos nossos desejos. Ah, mas quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz e aí eu vou me descobrir como pessoa e vou assumir a minha identidade. Também não é. Tudo que nós projetarmos como quando ou se, mas se tivesse acontecido tal coisa, ou se não tivesse acontecido aquilo comigo no passado, hoje poderia ser diferente. A gente ouve muitas pessoas falarem assim. E não está nos nossos desejos a nossa identidade também. A nossa identidade também não está nos nossos sofrimentos. O sofrimento não nos define. Embora todos tenham passado, talvez por algum sofrimento no passado, esse sofrimento não somos nós. E algumas pessoas ficam tão amarradas no sofrimento que quando a gente vai perguntar sobre elas, elas vão falar sobre o sofrimento primeiro. Nós precisamos entender que a nossa identidade em Cristo começa por um desejo de cura. Se eu estou pedindo a cura, como eu vejo muitas mulheres pedindo, cura, libertação, mas primeiro começa de dentro para fora. Eu preciso assumir a responsabilidade que eu quero me livrar dessa culpa que eu carrego, que eu quero me livrar desse trauma que eu carrego. Eu não posso simplesmente entregar para Deus, mas eu não fazer a minha parte, que é o desejo de realmente controlar os meus sentimentos em relação àquilo que aconteceu. Eu preciso entregar esse sofrimento também, mas com a responsabilidade de aprender com ele. Grande parte das pessoas descobre o seu ministério justamente no seu sofrimento, na sua dor. Então a dor ela não é em vão, a dor ela tem um porquê, ela tem um pra quê na verdade. Então que a nossa oração seja que além de Deus curar, mas que Deus use essa minha dor para ajudar outras pessoas nessa dor também. Meu ministério, muitas vezes, está baseado naquilo que mais doeu na minha vida. Então, tenta descobrir isso. Se realmente essa dor ainda está contigo, né, entrega para Deus e coloca em oração. Deus me ajuda, né? Já que eu passei por essa dor, me ajuda agora a ajudar outras pessoas que estão passando por uma dor semelhante à minha, para que eu possa ajudar elas. Isso é importante, amadas, porque a gente tira de nós, a gente entrega para Deus curar, mas além disso a gente faz um canal de cura para outras pessoas. Canal de cura. A partir do momento que eu aceito a responsabilidade de me curar. Isso é importante. Eu tenho visto mulheres que querem sim o milagre de Deus, mas elas não estão preparadas para assumir a sua parcela de responsabilidade, de não pensar mais no passado, de perdoar o passado, de se livrar totalmente de coisas que não convém mais ter nesse momento como uma vida cristã. Entende? Como isso é muito sério, e por isso que mulheres têm se frustrado quando oram a Deus pedindo por cura. E às vezes elas questionam, mas por que Deus não me cura, Sônia? Porque talvez tu não esteja preparada para realmente assumir que toda cura ela tem uma mudança, ela tem um desejo real. E felicidade, ser feliz e ser curada depende sim de querer. É uma decisão. Eu preciso de todo o meu coração ter esse desejo. Eu não posso simplesmente entregar a Deus para que Deus cure e depois eu ainda fico com aqueles sintomas me apegando como se eles fizessem parte da minha identidade. Não é a nossa identidade. A nossa identidade, ela também não é o nosso ministério, o ministério que Deus nos confiou. Isso eu preciso também entregar a Deus, mas ele não é o nosso ministério. A nossa identidade, ela também não está atrelada às pessoas. O que eu tenho visto também é que tem pessoas que parece que só conseguem
tomar decisões e ser feliz quando tem uma pessoa muito próxima ao lado para estar falando todos os seus problemas, ou contar tudo que aconteceu durante o dia. E aí eu te digo, não faça isso, mulher. Porque nós mulheres, nós somos muito pelo ouvir, né? O nosso coração, ele recebe muitas informações do que nós vimos e principalmente do que nós escutamos. Então não entrega para alguém, mesmo que seja muito da tua confiança. Não entrega a sua vida, os seus problemas para uma pessoa. Essa pessoa também não pode definir a tua identidade. Pode confundir a tua identidade. Quando tu começa a conviver com uma pessoa e essa pessoa ela pode ter influência sobre a sua vida, parece que a tua identidade já não é mais tua e parece que coisas dela vêm e fica uma mistura. E aí parece que a gente já não sabe mais quem a gente é. Porque a gente entrega para uma outra pessoa as nossas emoções, os nossos problemas. E Deus quer o quê? Que nós entregamos esse problema, todas as nossas emoções apenas para Ele. Apenas para Ele. E o que eu tenho visto são pessoas se frustrando, se machucando por confiar demais em pessoas que aparecem na nossa vida. Confia no momento, mas em algum momento essa pessoa também pode decepcionar. Então, cuidado, irmãs. Nós mulheres, nós temos muito essa necessidade de estar contando para as pessoas as nossas coisas, nossos planos, nossos problemas, o que aconteceu no dia a dia. Não faça isso. Aqui no consultório é algo que eu tenho, às vezes, até que pedir, sabe? Não conta para tuas amigas isso. Né? Conta para Deus e o máximo para mim, se tu tá em acompanhamento, né, com a psicóloga, para a psicóloga tem que contar. Mas toma cuidado, porque nem todas as pessoas à tua volta, elas são de confiança totalmente, né? A não ser esposa, que estão ali junto, né, no mesmo propósito, enfim. Agora, nós mulheres temos a tendência de procurar uma amiga e não um esposo para desabafar, né? Então, cuidado. A nossa identidade não está nas pessoas, inclusive pode confundir a nossa identidade. A gente começar a desejar e admirar demais essa outra pessoa e confundir e se perder aquela essência que Deus colocou no nosso coração. Então eu desafio você, tá? Eu tô lançando um desafio agora aqui. Vamos por 2 meses. Não procurar ninguém, não correr atrás de ninguém para contar seus problemas, a não ser para Deus, tá bom? Apenas para Deus. Deus é que precisa escutar o que está acontecendo contigo e o que tu tem sentido. Não são suas amigas. Ah, Sônia, mas eu não posso mais confiar nas minhas amigas? Pode, só que o teu íntimo, o teu problema real, apenas Deus. Vamos fazer esse teste por 2 meses? Para ver se você realmente consegue identificar a sua identidade sem essas outras coisas atrapalhando. Amém? Posso contar com vocês? Esse desafio é muito interessante quando a gente faz aqui no consultório, sabe? De ficar algumas semanas sem murmurar, de ficar algumas semanas sem falar para ninguém seus problemas. A pessoa ela consegue, ela vai descobrindo que ela consegue lidar com isso sozinha. Não precisa ficar desabafando com outras pessoas, porque o inimigo sabe o que nós estamos falando e ali mora uma grande legalidade. E aí, dependendo para quem eu falo, essa pessoa, o que ela falar para mim vai influenciar as minhas decisões. E talvez isso não seja o que Deus queira de mim. Deus precisa tratar apenas comigo. Então, se eu falar para alguém, esse alguém pode me manipular sem eu perceber. E aí a minha decisão está baseada não no que Deus me direcionou, mas no que a pessoa me manipulou. Então ore e se desligue de pessoas que perceba que tem uma manipulação, que tem um poder de persuasão sobre a tua vida. Não permita que pessoas te machuquem, que pessoas determinem o que tu tem que fazer. Quem tem que determinar as nossas decisões é Deus. Então não deixe isso atrapalhar a sua identidade, irmã. O que eu tenho visto são mulheres frágeis, tomando decisões baseadas no que pessoas da família, amigos falaram. E às vezes eu até questiono, mas quem falou? Foi Deus? Não foi.
Então não tem que fazer. Nós temos que entender que nós precisamos obedecer a Deus. Por que é tão difícil obedecer a Deus e obedecer as coisas, às vezes, que uma amiga, que alguém fala, que alguém influencia? Nós precisamos entender, irmãs, que isso nos afasta da verdadeira identidade em Deus. E isso é muito sério. Talvez não aconteça contigo, mas aconteça com alguém próximo de ti. Eu estou falando aqui coisas que acontecem, coisas que eu vejo aqui. E que tem sido muito sério para a gente fazer com que a pessoa realmente se destrave e ela seja feliz. Então, irmãos, nós precisamos nos desligar dessas coisas. Amém? Nós precisamos, inclusive, orar, pedindo para Deus afastar pessoas assim da nossa vida, sabe? Ou para Deus nos controlar o suficiente de nós não deixarmos a nossa vida nas mãos de alguém assim, mas apenas para Ele. Ele precisa saber. E é só Ele que pode nos ajudar. Amém? Irmãs, nós precisamos entender que para a gente realmente reconhecer a nossa identidade, nós precisamos fazer uma autoanálise, um autoconhecimento sobre nós mesmos. Quais as nossas habilidades, do que a gente gosta, o que me dá prazer e alegria em fazer, quais são os meus pontos a melhorar, o que as pessoas próximas de mim, elas falam de mim, né, pra mim, né, o que elas dizem, como que eu sou, né, isso é um feedback muito bom também. Então eu preciso fazer uma análise e começar a reconhecer isso. E é muito engraçado quando eu faço isso, as pessoas questionam assim, mas eu só vejo defeito, eu não vejo qualidade. Nós não somos só defeitos, irmãs. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos assumir isso como filhas amadas que somos. Nós precisamos entender o amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque enquanto nós não entendemos esse amor e o que Ele colocou em nós, as habilidades, as coisas boas que nós temos, muito difícil vai ser nós nos amarmos. E, irmãs, isso é tão sério que se nós não nos amarmos, o nosso distanciamento de Deus, ele é inevitável, vai acontecer. Porque a nossa direção com Deus está sendo daí só no pedir. E aí a nossa intenção de querer ajudar os outros também cai por terra. Porque o nosso amor, se não temos para nós mesmas, nós não conseguimos amar a outra pessoa como realmente ela merece, entende? Como isso é muito sério. E eu tô falando porque Deus já tratou muito isso comigo, irmãs. Deus já teve que tratar essa questão do amor próprio. E eu achava que eu me amava, porque eu achava que eu não tinha uma baixa autoestima. E eu vejo as mulheres de uma maneira quase que geral, como é difícil se amar, como é difícil ver as suas qualidades, como é difícil ver aquilo que Deus colocou no seu coração. E nossa, irmãs, eu garanto para vocês, se vocês fizerem uma lista, vocês vão ver muito mais qualidades do que defeitos. Mas nós precisamos cuidar do que nós falamos para nós. E aí outro desafio, o que eu falo de mim, será que seria o que Deus falaria de mim? O que eu penso de mim, seria o que Deus pensa de mim? Na maioria das vezes não. E se não for, se a resposta for não, nós estamos erradas, com certeza. Amém? Irmãs, nós precisamos entender, como igreja, como mulheres cristãs, que nós não estamos na igreja apenas para ser curadas, para ser ministradas. Nós precisamos entender, irmãs, e ter um chacoalhão na nossa vida, de que o nosso chamado, que o nosso propósito é alcançar vidas através do amor de Deus. Mas se eu não assumo esse amor de Deus para mim, como que eu vou passar este amor de Deus para as outras pessoas? E isso é que tem impedido nós de ganharmos vidas para as pessoas.
Porque eu não consigo dar um bom testemunho quando eu não aceito, quando eu não entendo esse amor por mim. O que faz esse amor de Deus por mim? Às vezes nós nos achamos nos colocamos tão para baixo, com palavras tão duras sobre nós mesmas. Como que nós vamos falar do amor de Deus? Entende, irmãs? Como isso é muito sério, porque impede, a nossa autoestima, ela impede a nossa vida cristã de se alavancar, de alcançar vidas. Tem pessoas aí fora precisando conhecer esse amor de Deus. E isso é muito sério. Porque se eu não aceito esse amor, como que eu vou passar esse amor? Entende, irmãs? E eu preciso, como líder de mulheres, dar um chacoalhão em vocês. Porque nós precisamos juntas fazer a diferença na vida das pessoas à nossa volta. Nós precisamos alicerçar as nossas famílias através deste amor de Deus. Mas eu preciso entender qual a minha identidade em Cristo. E algumas coisas, então, agora. Olha, a chorona aqui, né? Vamos partir para a parte prática agora. Nós já entendemos tudo que não é identidade. Agora nós precisamos entender como que nós alcançamos essa identidade. 2 primeiros passos bem básicos e depois eu passo as tarefinhas. Quem quiser anotar, fica à vontade. Primeira coisa, eu preciso de uma vida de oração. Só através da oração eu tenho intimidade com Deus. Só através da oração eu consigo deixar a liberdade para Deus trabalhar na minha identidade e a vivê-la realmente. Então eu preciso ter o meu momento de intimidade com Deus. Não por uma obrigação, mas por um prazer, numa intimidade de falar com meu papai. Amém? Vida de oração. Eu preciso dar liberdade para o Espírito Santo agir no meu caráter, na minha identidade. Amém? Outra coisa, coração grato. Eu preciso trabalhar na minha mente, no meu cérebro, a gratidão. Por que, Sônia, que tu fala tanto em gratidão? Porque quando a gente treina o nosso cérebro a ser grato pelas coisas que Deus já tem feito nas nossas vidas, eu não fico murmurando e reclamando por aquilo que eu ainda não tenho, por aquilo que Deus ainda não cumpriu na minha vida. Nós precisamos treinar o nosso cérebro a não ficar olhando o lado negativo da vida, mas sim, todos os dias, em todo momento, ser grato pelas coisas que têm acontecido. Amém? Oração, gratidão. Isso faz a gente ter uma direção caminhando realmente para a gente descobrir a nossa identidade. Amém? E agora alguns passos, então, para a gente realmente definir, tá? E chegar, eu fiz um rascunho, tá, gente? Para eu não me perder aqui. Para a gente chegar, então, né, no maior clareza, assim, da nossa identidade. Amém? Ainda falando sobre amor próprio, deixa eu questionar um pouquinho vocês, assim, que Deus trabalhou tanto comigo já sobre amor próprio, e que agora, sendo mãe, né, fica um pouco melhor para entender algumas coisas. Eu tenho visto mulheres reclamar muito de quem é, por que nasceu, que em algum momento na vida já pediu, inclusive para Deus levar, porque tá difícil. E aí me vem muita reflexão. Você que é mãe, você que tem algum sobrinho, alguma criança muito próxima que ama muito. Imagina você, essa criança, esse seu filho, te dizer: por que eu nasci, mamãe? Eu não queria ter nascido. Imagina só. E Deus nos fez. E muitas vezes nós questionamos Ele por que Ele nos fez assim. Então, irmãs, você não conseguiria imaginar um filho teu te questionando isso. Seria dor demais. Imagine o quanto Deus entristece quando veja uma obra-prima que Ele criou, tão especial,
tão amada por Ele, pedir para Ele levar antes do tempo. Porque, como eu costumo dizer, se tu não cumpriu o teu papel aqui ainda, irmã, se tu ainda não fez a diferença aqui, Deus não vai te levar. Então vamos lá, vamos embora trabalhar e vamos viver o que Deus tem para ti. Amém? Vamos deixar esses pensamentos negativos de lado. Nós precisamos cuidar da nossa mente, irmãs. Isso tem sido muito sério na vida das mulheres, principalmente. O que nós pensamos é assim que nós somos, mas não é assim que Deus pensa de nós. Então, cuidado. Vamos cuidar. Amém? Então, vou passar os passos para a gente conseguir chegar no nível de descobrir a identidade. Amém? Primeira coisa, obediência. Obediência. Obedecer aquilo que realmente Deus tem direcionado você a fazer. Está sendo muito comum a gente ouvir muitas coisas que o inimigo tem colocado na nossa vida. Mas o quanto é difícil obedecer o que Deus quer de nós. Então, irmãs, obediência é o primeiro passo para que a minha identidade realmente floresça em Cristo. Obediência. Amém? Segundo passo, viver a verdade de Deus. A verdade de Deus é a palavra. Tudo que Ele quer nos ensinar está lá. E a gente precisa ler. É muito comum a gente ouvir coisas negativas das outras pessoas e deixar isso entrar no nosso coração. Entristecer, se magoar. Mas e aquilo que Deus fala de nós? E aquilo que Deus preparou para nós? Aquilo que Deus já profetizou sobre nós? Nós precisamos andar nesta palavra e entender isso, assimilar isso no meu coração. Amém? Querer agradar a Deus em tudo. Por quê? Porque se eu não tenho... Se o meu foco for as pessoas, eu vou querer agradar as pessoas. E eu posso desagradar a Deus. O nosso foco não é agradar as pessoas. Não é agradar o homem. É agradar a Deus. E o Espírito Santo vai dizer isso. Sobre o nosso comportamento, sobre as nossas roupas, sobre os lugares que a gente vai, com quem que a gente conversa. Tudo isso vai ser um direcionamento do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos, sim, desejar agradar a Deus. Amém? Selecionar, sim, né? Selecionar o que a gente lê, selecionar o que a gente escuta, selecionar onde a gente vai, selecionar o que a gente assiste na TV, selecionar com quem a gente conversa. Amém? Então tudo isso, irmãs, é necessário, ok? Renúncias. Renunciar é necessário, tá? Algumas renúncias são necessárias. Falar palavras positivas e abençoadas sobre nós mesmas, isso é necessário, nós profetizarmos sobre as nossas vidas. Não deixe, irmãs, sair da sua boca palavras negativas sobre si mesma. Se nós somos imagem e semelhança, quando nós falamos coisas negativas de nós estamos falando para Deus. Cuidado com as suas palavras, nós somos templos do Espírito Santo. Cuidado com o que sai da sua boca. Amém? Escreva no caderno as suas feridas e as suas dores. Quando nós falamos, tem um poder. Mas quando nós escrevemos, colocamos no caderno, isso fica mais... É como se o cérebro entendesse que a gente realmente está querendo tirar aquilo do nosso coração. Então ela tem um poder diferente. Amém? Escolher umas 3 pessoas da sua intimidade, da sua confiança, para perguntar para essas pessoas onde você pode melhorar. Porque essas pessoas, o feedback delas é muito importante para nós. Porque nós precisamos melhorar todos os dias em alguma coisa. Porque se nós melhorarmos 1% só, todos os dias, no final de um ano, nós somos 365% melhor. Então, nosso alvo é melhorar todos os dias, irmãs.
não vamos nos definir, não vamos nos ficar numa caixinha sem crescer. Deus quer crescimento e nós precisamos alcançar isso. Nós precisamos ouvir canções que falem do amor de Deus, até o nosso cérebro entender que realmente Ele me ama, Ele me fez de forma especial e eu sou amada, eu sou a princesa, eu sou a filha do rei. Entende? Nós precisamos que o nosso cérebro entenda isso para cair por terra tudo que o inimigo tem colocado na nossa mente de forma contrária. Amém? Escute canções que falem do amor de Deus, até isso entrar no seu coração de fato e você viver este amor de Deus. Amém? E por fim, eu quero lançar o desafio de falar na frente do espelho palavras positivas sobre você. Por exemplo, na frente do espelho você vai se falar: eu me amo, eu me amo, eu sou filha amada, eu fui projetada de forma especial por este Deus amado e Ele tem um propósito sobre a minha vida e eu quero andar neste propósito. Amém? Gente, se a gente conseguir colocar tudo isso em prática, esses passos, desde a obediência, né, até falar na frente do espelho, tudo isso são técnicas importantes. Mas nós precisamos, irmãs, assumir nossa identidade, falar do amor para as pessoas, do amor de Cristo. Mas eu preciso, antes de falar, eu preciso viver este amor de Cristo. Amém? Identidade em Cristo. Nós só descobrimos a nossa identidade quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo através do amor dele. Amém? E para viver o amor dele, eu preciso tratar o meu amor por mim mesma. Se eu conseguir estes passos, eu vou conseguir alcançar o que Deus tem para mim. Amém? Cada quarta-feira a gente vai estar falando sobre um tema. O de hoje é sobre identidade e eu quero provocar você essa semana a descobrir a sua identidade. Cumprindo estes passos, irmãs, nós seremos sim um exército de mulheres que vai fazer a diferença nessa geração, falando, mostrando para as pessoas o amor de Cristo, o que elas estão perdendo longe deste Cristo maravilhoso. Amém, irmãs? Obrigada pela companhia. E esse foi o primeiro vídeo, eu não tenho experiência nenhuma com o vídeo. E os próximos, então, eu aguardo vocês todas as quartas-feiras. Amém? Coloquem em práticas. A paz seja com vocês. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.